Falando sobre teologia e tradição, vamos falar sobre a teologia luterana. Como é a teologia luterana? É estruturada em torno de 3 doutrinas fundamentais: da sola scriptura, que significa somente a escritura; sola gratia, somente a graça; e sola fide, somente a fé. A compreensão teológica luterana de Cristo é a seguinte: Cristo é o centro da escritura, a sua pessoa e obra, especialmente a sua morte vicária, são o fundamento da fé cristã e da mensagem da salvação. A revelação: somente a escritura é a fonte autorizada da teologia e da vida e ensino da igreja. A escritura é a palavra de Deus, sendo tão verdadeira e dotada de autoridade quanto o próprio Deus. Então deu para perceber aqui claramente aquela ruptura histórica de Lutero com a igreja católica, que assim, antes, como é que era a ideia? Tinha a escritura e a tradição, e tinha o magistério para fazer essa reflexão acerca do assunto. No caso pós-Lutero, a gente verifica que somente a escritura é fonte autorizada, tanto da teologia quanto da vida e do ensino da igreja, e que a escritura ela é dotada de autoridade quanto o próprio Deus. Então é uma afirmativa bastante forte, bastante carregada de convicção, porque a gente sabe muito bem que Deus é muito maior do que a Bíblia, mas a postura luterana é: o que a Bíblia disser é Deus dizendo. Pronto, falei. E aí, no centro da escritura estão a pessoa e a obra de Cristo. Assim sendo, o principal propósito da escritura é soteriológico, ou seja, relacionado à salvação: proclamar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. A palavra por meio da obra de Cristo é o modo como Deus efetua a salvação. Então, a palavra é pregada, Cristo vai fazendo a obra dele através dessa palavra pregada, de modo que Deus efetua a salvação através dessa atuação de Cristo por meio da palavra. Salvação. Bem, de acordo com a teologia luterana, a salvação é somente pela graça mediante a fé. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o que ele fez. A fonte da salvação é a graça de Deus manifestada pela obra de Cristo, o fundamento da salvação. O meio de receber a salvação é somente pela fé. As pessoas em nada contribuem para a salvação. Elas estão inteiramente destituídas de livre-arbítrio com respeito à salvação, e assim Deus é a causa eficiente da salvação. O Espírito Santo atua por intermédio da palavra do Evangelho, inclusive o batismo e a ceia do Senhor, para trazer a salvação. Porque lembra, é uma compreensão mais sacramental, né? O sacramentista, agora não sei a pronúncia, porque a teologia luterana praticamente é a primeira configuração teológica que a gente vai vendo, né, instituída depois da reforma. E aí o Espírito usa o batismo de crianças para produzir nelas a fé e levá-las à salvação. Então, daí a gente percebe a compreensão do luteranismo próxima da compreensão católica, até por uma questão de época. A Eucaristia, ou ceia do Senhor, envolve a presença real de Cristo com o pão e o vinho, embora tais elementos permaneçam pão e vinho, que é o que se chama consubstanciação, ou seja, a presença de Cristo está no pão e vinho, mas o pão e vinho não se tornaram carne e sangue de Cristo. E aí a teologia da cruz deve ser a marca da verdadeira teologia. Em vez de se concentrarem nas coisas referentes à natureza invisível e às obras de Deus, conforme discutidas na teologia natural, que Lutero chamava de teologia da glória, os cristãos devem concentrar-se na humildade de Deus revelada na morte de Cristo na cruz.
Em uma teologia da cruz, os crentes passam a ter o conhecimento de Deus e também o verdadeiro conhecimento de si mesmos e do seu relacionamento com Deus. Então vocês perceberam uma certa mudança a partir do século XVI a respeito da tradição da igreja. Pastor, eu é mais centrado na Bíblia. Sim. Seria o padrão para todos. Quando vem a ruptura, embora Lutero não queria necessariamente fundar uma igreja luterana, mas assim, a partir da ruptura com a igreja, aí, qual é a nossa base de fé? Exatamente. E aí a coisa vai começando a se desenvolver e aí eles chegam a esse posicionamento. Eu pensei que você ia ter crise com a parte que fala do batismo das crianças, mas deixa pra frente. O próximo vídeo vai ser sobre a teologia anabatista.